nosso assunto é reflexão total. A reflexão total é uma parte do assunto de refração total, não é um novo assunto, é a mesma coisa. Nós vamos usar o mesmo conhecimento da aula passada de refração, só que a reflexão é um caso da refração. É como se fosse a reflexão de um espelho. Você tem um espelho e você vê o raio refletir. Então, da mesma forma que no espelho você consegue ver uma parte em outro lado, a reflexão segue o mesmo modelo de reflexão no espelho. Só que é de um meio para o outro. Às vezes, quando a luz vem de um meio, ela passa para o outro meio, ela sofre uma diminuição na velocidade e às vezes ela não consegue passar daquele meio. Como assim? O que é o meio? Por exemplo, o ar e o vidro. A luz, ela sofre quando ela sai do ar e entra no vidro, ela sofre uma diminuição na velocidade. No vidro, na água, ela sofre uma diminuição. No ar, para o diamante, no ar para o acrílico e assim por diante. A luz, ela vem de um meio e ela sofre uma diminuição na velocidade. Em alguns casos, ela não vai sofrer essa diminuição. Essa diminuição é a refração da luz. Em alguns casos, ela vai sofrer uma reflexão total, que é o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver a reflexão total. Então, nós vamos ver o que é a primeira aqui, rapidamente, a refração. Nós temos aqui dois meios. Podemos dizer que é o A e o B. Eu vou dizer A e B. A e B. Pode ser ar e água. Geralmente, ar e água facilita. E aí, eu tenho aqui uma fonte de luz. Tenho um feixe de luz aqui, um raio de luz, e quando ele chega aqui, ele ao invés de vir para cá, ele sofre uma diminuição na velocidade. Sofreu uma diminuição na velocidade. Essa diminuição na velocidade é simbolizada aqui por esse desvio do feixe de luz. E aí nós traçamos uma reta aqui que nós chamamos de normal, essa daqui. E aí, sempre com essa normal, o feixe faz um ângulo. Aqui, o nome do ângulo é ângulo I, de incidência. Aqui, é o ângulo, faz com a normal, é o ângulo R, da refração. E aí, existe a lei de Snell, que nós vimos na outra aula, que fala o seguinte, que esses meios aqui, eles têm um índice de refração. O índice de refração do A vezes o seno do I, o índice de refração do A vezes o seno do I é igual ao índice de refração do B vezes o seno do ângulo aqui refratado. Essa é a lei de Snell e Descartes. Okay? Então, o processo de refração que nós vimos é esse. O que nós vamos ver hoje é que vai chegar um feixe de luz que ele vai vir daqui e ele não vai passar para cá. Por exemplo, do ar para o vidro, da água para o ar, do vidro para a água, ele não vai passar. Ele vai fazer assim, vai sofrer um processo de reflexão, como a reflexão no espelho. É isso que nós vamos ver agora, que é o processo de reflexão. Então, veja bem aqui, eu vou colocar dois meios aqui, e aí nós vamos ver isso. Antes, esse processo de reflexão, sempre ele é do mais refringente para o menos. E o que é o mais refringente?
e o menos refringente. Espera aí. Aqui, qual é que é o mais refringente? Aqui, o seno, o ângulo está aumentando. Tá? Como é que eu vou saber qual é o mais refringente e o menos refringente? O seno, o ângulo aqui aumentou. Quando o ângulo aumenta, o seno é assim. Tá? Então, a gente vai ter que lembrar algumas coisas de trigonometria. O seno é essa parte aqui vertical. Essa é a medida vertical. Quanto maior o ângulo, o seno é esse pedaço aqui. E é esse pedaço que é igual a esse aqui. Tá? Essa medida aqui. Quanto maior o ângulo, maior o seno. Ó, vou aumentar o ângulo, aumenta quem? O seno. Quanto maior o ângulo, maior o seno. Então, aqui, como é uma igualdade, se eu aumentar um, eu tenho que diminuir o outro para não alterar a igualdade do outro lado. Eles são inversamente proporcionais. Os que estão aqui do mesmo lado são inversamente proporcionais. Quanto maior o ângulo, será menor quem? O índice de incidência. Logo, se eu aumentei o ângulo, é porque o índice de incidência é menor. E aqui é o contrário. Se eu diminuir o ângulo, aqui o ângulo está diminuindo, porque nesse caso aqui, nesse exemplo, nós saímos daqui e ele vai se afastar da normal. Então, quando o raio ele sai e se afasta da normal, é porque ele é o mais refringente. Então, o mais refringente é esse aqui, onde a velocidade da luz, ela se afastou aqui da normal. E aí, se esse aqui diminuiu, esse daqui vai aumentar. Então, o índice aqui, esse índice aqui é maior. O índice de refringência é maior. Bom, uma coisa importante que nós vamos lembrar também. Aqui, o seno é 1, aqui é menos 1. Ou seja, o seno de 90 graus vai ser igual a 1. Nós vamos ter que usar isso, ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui quando é que vai se dar a refração. Ó, eu vou pegar aqui um caso, tem uma fonte de luz, e aí vai ficar perpendicular, ou seja, perpendicular, aqui é o meio A, aqui é o meio B. Ou seja, aqui é o mais, eu vou colocar como ali, aqui é o mais infringente, aqui é o menos. E aqui tem uma fonte de luz. Quando esse raio de luz ele vai perpendicular, então ele não sofre processo de refração. Agora, quando ele não vai, ele já vai sofrer um processo aqui de refração. Aqui tem a normal, então ele vai, ou seja, aqui é o I, aqui é o R. É o que nós fizemos ali. E quanto maior for aqui, maior vai ser aqui. Quanto mais ele vai vindo para cá, esse R vai aumentando. Até que vai chegar um momento, vai chegar num limite. O limite vai ser esse aqui, ó. Ele vai passar, o limite, ele vai passar por cima aqui dessa superfície aqui dos meios. Então, nesse caso aqui, esse caso aqui é o limite. Esse ângulo de incidência aqui, que ele vai fazer com a normal, é chamado de ângulo de limite. É o limite. É o limite de refração. A refração vai vir por cima aqui vai tangenciar aqui os dois meios, do limite dos dois meios. Nesse caso aqui é um ângulo limite. E aí é fácil de calcular esse ângulo limite. Por quê? Aqui é o índice de refração. Nesse caso aqui, o índice de refração aqui vai ser 90 graus.
porque ele vai ser perpendicular aqui. Então, se a gente usar essa fórmula ali, Na, seno. O seno aqui não é mais o I, vai ser o L, o seno limite. E aqui, NB vezes seno desse ângulo aqui que é 90. Seno de 90. Então, como o seno de 90 é 1, eu vou passar esse NA para o lado de lá. Então, vai ficar NB sobre NA. E aí, quem é o mais, como aqui nós fizemos, quem é o mais infringente? O A ou o B? O A é mais. Então, o B é menos. Então, a fórmula que nós vamos usar para achar o ângulo limite é o N menor sobre o N maior. Então, essa vai ser a fórmula. Seno do ângulo limite é o índice menor dividido pelo índice maior. Por quê? O B é o menor. Então, aí a gente não vai... B e A não faz muita... Não tem muito que ajudar. Agora, mais refringente e menos refringente, como nós tínhamos visto. Então, a fórmula é o seno de L é o N menor dividido pelo N maior. E quando é que vai... Então, nós vamos usar essa fórmula aqui nos nossos exercícios agora. E quando é que essa fórmula aqui... E quando é que nós vamos ter o processo de reflexão? É quando o feixe de luz ultrapassar o limite. Então, suponhamos, esse limite aqui foi 40. Toda vez que acontecer 41, 42, 43, 44, 45, vai haver um processo de reflexão total. Não vai haver refração. Aqui houve refração. Aqui houve refração. Aqui também houve refração. Aqui também tem refração, que é o limite. No limite também tem uma refração, ele vai aqui por cima da linha. E agora, nós vamos ver o caso que vai ter a reflexão total. Espera aí. Deixa eu botar esse L mais para cá. Aqui vai ter um processo de reflexão total. Vou apagar aqui o A por enquanto. Aqui vai ter um processo de reflexão. Esse daqui, que eu vou chamar de X, é igual a X. Então, esse é o processo de reflexão total. Tem o limite, que a gente acha por aqui, seno é o menor, o índice menor, o N menor, dividido pelo N maior, essa é a nossa fórmula. Seno do ângulo limite é N menor, N maior. N é o índice de refração. E aí, esse valor aqui é igual a esse. Então, essa é a reflexão total. Então, recapitulando. Se o ângulo limite for, esse ângulo aqui limite for 35, a partir do 36 nós temos uma reflexão. Antes do 35, nós vamos ter sempre uma refração do meio A, deixa eu ver, do meio A para o meio B. E aí, como nesse caso aqui, o meio A, e sempre, uma coisa, sempre é do mais com o índice maior para o índice menor. Se tiver do índice menor de refração, índice menor para o maior, não vai ter reflexão total. Só vai ocorrer a reflexão total quando tiver o feixe de luz for do mais refringente para o menos refringente. Vou escrever aqui, mais refringente para o menos refringente, tá? Sempre assim, o processo de reflexão vai ser sempre do mais refringente para o menos refringente. E não o contrário. O contrário não vai.
E aí a fórmula para achar o limite da reflexão é seno do ângulo limite, que é esse ângulo aqui, onde o raio vai sair da tangente aqui da superfície entre os dois meios, né, na divisão aqui dos dois meios. Esse é o feixe limite, ele vai no limite. A partir daqui, ele vai ter uma reflexão total. Então, se o limite for 40, o 41, 42 tem reflexão total. O 39 vai ter refração. Então, se o limite for 40, o 39 tem refração e o 41 tem reflexão. Ok? Então, vamos fazer aí os exercícios. Um raio de luz monocromática propaga-se no vidro de índice de refração igual a raiz de 2. E incide no dióptro plano vidro-ar sobre um ângulo de incidência igual a 60 graus. Descreva o fenômeno. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos descrever o fenômeno. Vamos colocar aqui o vidro e o ar. Então, espera aí. Vamos colocar aqui. Aqui é o vidro. Ok? Então, vamos escrever aqui vidro. Então, aqui dentro é o vidro. E aqui em cima é o ar. Ele diz que o índice de refração é igual a raiz de 2, não é isso? Então, nós podemos colocar aqui que o N aqui o N é igual a raiz de 2. Raiz de 2. O N aqui do ar, nós já sabemos que é 1. E aí nós vamos ter um feixe de luz, que ele vai vir aqui do vidro, ok? E aqui eu vou colocar uma normal, que era sempre perpendicular aqui o vidro. E aí, aqui nós vamos colocar um ângulo de 60 graus. Vamos colocar aqui 60 graus. Aqui é o feixe. É o sentido dele. Então ele faz é esse aqui o fenômeno aqui, que ele E aí agora nós vamos analisar. Descreva o fenômeno. Nós descrevemos aqui, agora vamos analisar se vai haver reflexão ou refração. Reflexão total ou refração. Aí nós vamos lembrar que tem o ângulo limite. Um ângulo limite é aquele ângulo onde não há mais refração. A gente tem aqui temos aqui um meio mais refringente, está saindo para o ar que é menos refringente. Então, tem um momento que é uma reflexão. Nós temos aqui a refração, vai havendo, ela vai se afastando, cada vez ela vai se afastando mais da normal, até que chega um momento que ela vai aqui perpendicular, esse é o ângulo limite. Então, como se calcula o ângulo limite? O ângulo limite se calcula o ângulo limite, que nós chamamos de a fórmula é o seno do ângulo limite, não é o ângulo limite, é o seno. Nós pegamos o índice menor e dividimos pelo índice maior. Essa é a fórmula. Nesse caso, o menor é o ar e o maior é o vidro, que é a raiz de 2.
Matematicamente, quando nós temos um radical aqui no denominador, nós temos que racionalizar. Racionalizar é multiplicar por raiz de 2 e por raiz de 2. Na verdade, é multiplicar por 1, porque o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Mas a finalidade aqui é multiplicar esse raiz de 2 com raiz de 2, que dá 2, e raiz de 2 vezes 1, e aí nós tiramos o denominador, então o seno do L, nós tiramos o raiz de 2 do denominador. O seno de L é a raiz de 2 sobre 2. Não precisa de aquela tabela dos ângulos notáveis, diz que o ângulo onde o seno é raiz de 2 e o cosseno também é o 45. Então nós encontramos o ângulo limite. L é o ângulo limite. Ângulo limite. Ou seja, até 45 você tem refração. Passou de 45, você tem reflexão. Como o raio de incidência, o raio de incidência é 60, ele ultrapassou o ângulo limite. Logo, nós não temos mais a refração. Limite, cismei de botar. O raio ultrapassou o raio limite. Logo, não ocorre mais a refração, ocorre refração, ocorre reflexão total de 60 graus. Então vamos lá. Então aqui, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma reflexão de 60. É o que ocorre. Ele refletiu, então o vidro refletiu o feixe de luz. Então aqui nós vamos colocar um 60 graus. Então, ele poderia se refratado aqui, só que quando chega no ângulo limite, o limite é quando ele passa para cá, ele vai acompanhando aqui a superfície aqui. Então o limite é 45. Chegou 46, ele começa a refletir. 45 ele fica aqui ele não reflete, fica em cima da linha. 46 ele já começa 46 reflete 46. 47 reflete 47. Na figura, representamos um prisma de vidro imerso no ar. Determine o índice de refração do vidro de modo que o raio I sofra a reflexão total. Então, o raio I, tá aqui o raio, né? E ele refração total. Reflexão total, perdão. A reflexão total é quando ele não ultrapassa
o raio não ultrapassa o meio, ele vem pelo vidro e ele não vai para o ar porque ele teve a reflexão. Nesse caso, é porque teve um ângulo limite. Até um certo ângulo, até um certo ângulo, o raio vai sofrer uma refração. Mas nesse caso ele sofreu uma reflexão total. Aqui, reflexão total. Então a pergunta é: determine o índice de refração do vidro. A fórmula é o seguinte: seno do ângulo máximo é o índice do menor, o índice de menor refração pelo índice de maior. Ocorre que o ângulo é 45. Então, o 45 ele é maior que o ângulo limite. Até o ângulo limite, se for menor que o ângulo limite, ele sofre refração. Se ele for maior que o ângulo limite, ele vai ter a reflexão total. Então, o 45, como teve aqui uma reflexão, como se fosse um espelho, então o 45 ele ultrapassa o ângulo limite, ou seja, ele é maior que o ângulo limite. Então, o seno de 45 também é maior que o ângulo limite. Porque quanto maior o ângulo no seno, o seno é maior. O seno de 45, nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. E o seno de L é o índice menor. Eu não botei aqui o seno de L, né? Então, espera aí. Aqui eu tenho que escrever seno de L. O seno de L é o índice menor. O índice menor é o ar e o maior é o vidro, certo? O do ar é 1 e do vidro nós não sabemos. Vamos chamar de índice do vidro, NV, ok? Espera que a caneta agarrou aqui, pronto. Então agora é só multiplicar. Vamos trocar aqui no caso, né? Vamos trocar o NV com raiz de 2. Então eu vou botar aqui NV maior, 2 vezes 1, 2, e o raiz de 2 aqui embaixo. O que eu vou fazer? Vou racionalizar, porque raiz de 2 no denominador eu vou racionalizar. Então vai ficar, perdão, aqui é raiz de 2 também. Raiz de 2, raiz de 2. Na verdade isso aqui é 1. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Então vai ficar, não pode multiplicar esse 2 com esse 2, então junta 2 raiz de 2. E aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Logo, aqui é o N do vidro, né? O índice do N do vidro tem que ser maior, corta aqui o 2 com 2, maior que raiz de 2. Então, resposta, aqui é o N, né? Resposta, N do vidro maior que raiz de 2. Que é o que ele estava perguntando. É dada a tabela. Vem o material e vem o índice de refração absoluto. Aí vem a pergunta.
É possível observar reflexão total com luz incidindo do... Bom, a reflexão total, ela tem que ser sempre de um meio com maior índice de refração. Do maior índice para o menor índice de refração, ou o mais refringente para o menos refringente. Senão senão não vai ter reflexão total. Então, vamos olhar. Primeiro, gelo e quartzo. O gelo é menor do que o quartzo. 1,3, o outro é 1,5. Então, não. Gelo para o diamante. O gelo também é menor que o diamante. Também não. Letra C, quartzo para o rutilo. Quartzo é menor do que o rutilo. 1,5 e 2,9. Letra D, de dado. Rutilo para o quartzo. O rutilo é 2,9 e o quartzo é 1,5. Então, essa letra D está correta. Agora, vamos só analisar a letra E. Então, gelo para o rutilo. O gelo é 1,3, o rutilo é 2,9. Então, a resposta é a letra D, de dado. Você veja bem que a letra C, ou a letra C ou a D seria uma das respostas. Era só olhar, porque quartzo para rutilo, um dos dois, se não fosse igual, um dos dois teria que ser maior. Ou quartzo para o rutilo, ou rutilo para o quartzo. Só que analisando aqui, o rutilo é 2,9 e o quartzo 1,5. Então, é letra D. Então, resposta letra D de dado. Resposta letra D. Rutilo para o quartzo.